Tá, deixei esse vídeo aqui para potássio. Eu separei para não ficar muito extenso. A primeira coisa é entender que o potássio sérico está entre 3,5 e 5,5. Então, se eu estou com um valor menor que 3,5, eu estou em hipopotassemia, ou hipocalemia, tanto faz. O hiperpotassemia aqui acima de 5,5. Potássio é um pouquinho mais complicado, porque ele investe um pouco aqui o lance do urinário. É isso que tem que tomar cuidado aí nessas fórmulas de urinário aí. Não existe uma fórmula de ajuste aqui, né, para o potássio, como tinha lá como tem no cálcio, né, onde você calcula o cálcio corrigido pela albumina, o outro é o sódio corrigido pela glicose. O potássio ele não tem nada de correção não, mas ele tem, né, como saber se a perda é renal ou se é digestiva, ou se não é renal ou se é renal. Então perceba que aqui na hipopotassemia, né, a perda para ser renal, ela tem que estar maior que 15, o potássio na urina. Para ser digestiva, tem que estar aqui maior que 15, né, na urina, e menor que 15 aí para ser digestiva. Enquanto na hiperpotassemia, potássio elevado, para saber se não é renal, tem que estar maior aí que 40 na urina e menor que 40 aí para ser rim. Isso aí é um pouco complicado, porque são tantos valores, né? A gente viu lá do cálcio que era 20, 20, depois 40 no vídeo anterior e 220 para definir a questão do volume e também das perdas. E nessa situação aqui não tem volume mais, porque a gente está falando de potássio, mas está relacionado mais às perdas. Então tenta gravar aí de hipo para hiper, a gente tem 15, 15, 40, 40. A diferença é que aqui renal é maior que 15, já aqui ó, é menor que 40. Esta renal aqui é menor que 15 e aqui é maior que 40. Então para um pouco aí nesse slide, aí nesse vídeo, tenta fazer essa correlação aí, porque aí que vai ser ter que decorar mesmo, não tem muito o que fazer não. O que é interessante que eu coloquei aqui é saber que a hipopotassemia cursa junto com a hipomagnesemia. Então, hipo com hipomagnésio, pouco magnésio, ou seja, teoricamente, se você não repor o magnésio, quando precisar repor o potássio, o paciente vai ficar lá sempre jogando o potássio para fora. Por isso tem que fazer isso junto, né? E essa pseudo-hipopotassemia, né, as pseudos estão relacionados mais ao magnésio aí, certo? Então, hipomagnésio com hipopotassemia, hiper com hipermagnesemia. Um detalhe importante também é que na hipopotassemia tem uma onda U e na hiper tem uma onda T, né? Apiculada assim, ó, entenda, tem uma ponta assim. Então pensa aí que a hipo tá fraquinho, né? Ela dá uma onda T, mas dá uma onda U aqui, ó, bem fraquinho. Já a hiper, muito potássio, dá aquela onda T longa assim, né? Bem em pézinho aí. Então lembra isso, pode ser que caia isso aí também. Como eu falei lá, a velocidade de reposição, né? Aqui é 10 mEq por hora. E periférico é 40 por dia e central 60 por dia. Lembra aí que no caso de hipopotassemia na reposição existe essa velocidade aí de 10 mEq. Lembra lá que o sódio era 12 mEq, né? No caso do sódio era 12 mEq por litro. Beleza? E aí o que acontece aqui? Existe essa subdivisão aqui na hipopotassemia que vai dizer o seguinte, ó. Antes de falar de hipopotassemia, eu vou até falar aí o que é que causa aí uma hipopotassemia. Eu tenho uma foto aqui, até. Né? O que é que gera aí meu pouco potássio? Primeira coisa é diurético, né? Diurético, tomar muito diurético acaba eliminando aí muito potássio aí, certo? Outra situação aí também é essas síndromes aqui, ó. Síndrome de Liddle, síndrome de Batter, né? Diurético aqui, ó, tudo isso aí causa hipopotassemia. Também a hipopotassemia está associada à alcalose. Eu não sei porque colocou acidose aqui, não entendi muito bem, mas hipopotassemia está mais relacionada à alcalose, certo? E o que é que uma pessoa com hipopotassemia vai ter? Tá aqui o quadro clínico aqui, né? Vai ter aí fraqueza, cãibra, arritmia. Perceba que fraqueza, cãibra, arritmia está tanto relacionado com a hiper como com a hipopotassemia, tá? Então,
Aqui só fala aqui que numa hiperpotassemia pode ter até paralisia aqui, mas também os dois falam as mesmas coisas. Então, basicamente, os dois aí cursam com as mesmas patologias, certo? E o que gera uma hipopotassemia é justamente isso aí, o que eu falei, né? Um problema renal, um problema de diurético, eu estou em um processo aí de alcalose, né? Então, tudo isso daí pode... um hiper, né? Aldosteronismo aí, muita aldosterona, porque muita aldosterona reabsorve muito sódio, né? Então, se eu absorvo sódio, eu libero potássio. Então, hiperaldosteronismo está relacionado com hipopotassemia. Tudo isso aí vai gerar, né, pouco potássio na corrente sanguínea. E muito potássio está mais relacionado à lise de célula. Por exemplo, a pessoa com queimadura, onde destruiu muitas células do corpo, acaba liberando o potássio que é intracelular na corrente sanguínea. Então, o que vai gerar hiperpotassemia está relacionado mais isso aqui, ó, saída de potássio da célula, onde isso ocorre tumores, né, em quimioterapia, lise tumoral, em pessoas queimadas, aí também, certo? E também pode ser por uma insuficiência renal, conforme está dizendo aqui, né? Onde eu tenho aí, acabo jogando muito fora esse potássio. Perceba que a hiperpotassemia está com hipoaldosteronismo. Então é pouca, descenso aqui ó, da atividade de aldosterona, certo? Os magnésios é hiper com hiper, mas a aldosteronismo é o oposto aí para o potássio. Beleza? O que mais aí que eu tenho? Então ele define assim, ó, se for, tem que pegar isso aqui, né? Se for, por exemplo, hipopotassemia, se for maior que 45, onde eu tenho uma perda renal, aí ela diz aqui, pode ser uma acidose AT1, AT2, acidose túbulo renal, né? ATR1, ATR2, provavelmente, é isso que ela quis dizer. Pode ser aí por uma pressão elevada ou baixa, aí você vai saber se é por conta da aldosterona. Se a pressão estiver baixa, é mais um diurético. Eu acho que não vai cair isso não, viu? E eu tenho que decorar tudo isso aí, pra mim é um pouco delicado. Mas entender o mecanismo, o processo do potássio que eu falei antes aí, eu acho que é interessante. Então, perceba que tem toda uma subdivisão para quando o problema é renal, que é isso aqui, e quando é digestivo vai ser isso aqui, né? Diarreia, estomas, derrames, enfim, vômitos, tá vendo? E quando é hiperpotassemia, que é não renal, né? Tá relacionado justo, óbvio, pela lise, né, de células, como eu falei, né? Queimaduras, tumores, né? O excesso do aporte de potássio também, né? Uma hipopotassemia pode voltar a ser hiperpotassemia se repor de forma rápida, não cumprir isso daqui, ó, né? Que é a velocidade de diluição aí desse potássio, certo? Destruição grave, como eu falei lá, né? De queimadura ou de lise de tumor. E já quando renal aqui, pode ser aí pelo um descenso da atividade da aldosterona, como eu falei, né? Hipoaldosteronismo, ou um baixo filtrado aí, uma insuficiência renal aí, certo? Então, potássio é basicamente isso daqui. Não tem muito o que falar não. Na atividade aqui, tem uma questão aqui, que é a questão número 5, né? Da terceira lista, que é essa aqui. Cadê? É essa daqui. Que é mais o que ela fala, assim, um pouco de potássio, né? Ela fala que uma mulher lá de 30 anos, tal, com antecedente, etc. Ela dá os valores aqui embaixo. E a primeira questão é, quais são as alterações eletrolíticas? Então, a gente tem aqui, o sódio está normal, o potássio aqui está baixo, o Cl aqui está elevado, né? pH também está alterado e o bicarbonato está elevado. Mas cuidado, porque o que ela está pedindo aqui, ó, ela é só a nível eletrolítico, viu? Não é pH e nem bicarbonato aqui, né, para calcular acidose nem alcalose. O sódio está normal e esse cromo aqui eu não sei quais são os valores, mas eu creio que está normal também. Então, o que é que o paciente está funcionando aqui? Basicamente aqui é né? Potassemia e cloremia, né? Cloremia, beleza? Aqui embaixo ela vem com outra pergunta, né? Qual é o máximo? Né? Quanto é o máximo que pode repor de eletrólito? Foi o que eu falei lá, né? E depois aí, qual seria aí, e como se daria ao paciente aí um peso de 55 kg? Basicamente é saber que é 10 mEq por hora, é a velocidade máxima. E isso pode ser via periférica ou via central. Periférica é 40 por dia,
e central de 50 a 60 aí por dia, certo? Central. Então, a princípio, é isso que tem na atividade dela de potássio aqui. E o slide é esse aí. Se quiser ver as causas melhores aí, tá nesse slide aqui da professora Ides. Tá falando melhor aqui, tá vendo? Da Cadê? Potássio... Hipocalemia aqui. Tá vendo as causas que cursa com hipopotassemia? O que é que cursa? Pouco potássio. Aqui, ó. Pouca ingesta de potássio. Incapacidade de comer, uso de diurético, uma insuficiência renal, alta dose de mineral corticoide, hiperaldosteronismo com hipopotassemia, os vômitos, aspiração gastrointestinal, certo? Depois vem a administração de agonista de beta-adrenérgico, insulina, alcalose, tudo isso aqui esconde o potássio para dentro da célula, causa hipopotassemia. E quais são as manifestações que uma pessoa com hipopotassemia vai ter? A nível gastrointestinal vai ter também vômitos, estreñimento, né? Íleo paralítico, tá pouco potássio, paralisa o íleo. Flacidez, debilidade na parte neuromuscular, cansaço muscular, cãibra, parestesia, paralisia, né? Cardiovascular vai ter hipotensão, vai ficar baixo, arritmia cardíaca, certo? Confusão, depressão, alcalose com hipopotassemia, certo? Também. E já uma hiperpotassemia, né? É o que aqui, ó, ingestão excessiva, de consumo excessivo, que é raro, né, acontecer, mas é mais por suplemento assim, oral é mais difícil, mas é mais por infusão excessiva rápida, tá vendo? Se repor rápido, o paciente já era, né? Por isso que tem a velocidade lá, que a gente falou lá de 10 por hora, e 40 por dia, e 60 na veia central, certo? Ou uma lise aqui, um traumatismo de tecido aqui, tá vendo? Um traumatismo de tecido, queimadura, né? Lesão por esmagamento, um exercício extremo, que eu acho que isso que é raro, ou pela insuficiência renal também, tá vendo? E uso também de diuréticos que não poupam potássio, tá vendo? Na verdade é poupadores de potássio, na verdade, certo? E o que é que essas pessoas com hiperpotassemia vão ter? Também aqui, ó, náusea, cãibras intestinais, diarreia, paralisia, debilidade, cãibra, risco cardíaco, arritmia, também cursam praticamente com os mesmos sintomas. Então, a princípio era isso aí de potássio, vou deixar um vídeo só para cálcio aí para ficar melhor. Tamo junto.